fé é acreditar no impossível, crer no incrível. É uma coisa extraordinária. Atenção, Amazônia! Atenção, Brasil! Esta é a hora da bênção com a prece poderosa. Cidades e estados têm sido abalados pela fé deste homem de Deus, o missionário Josué Benson. Eu acredito que grandes coisas estão reservadas para pessoas que são ousadas. A pessoa largar tudo que tinha para ir para uma região do país que naquela época não tinha nada. Uma pessoa que já tinha uma vida toda estruturada, que já tinha rodado o Brasil, e largar tudo aquilo por causa de um chamado de Deus, eu acredito que é um ato de fé e um ato de coragem. Esse foi o companheiro da viagem. Quando vim definitivo para Belém, eu vim saindo da Bahia sozinho, passei por Feira de Santana, pernoitei e saí de manhã, vim dormir em Caxias, no Maranhão. Na segunda noite eu dormi em Paragominas e no terceiro dia eu cheguei aqui. Então foram 2 dias e meio de Feira de Santana até aqui em Belém do Pará. Sempre é uma expectativa. Você partindo para uma nova aventura, um novo desafio, saindo do lugar de conforto, de tranquilidade, para ir recomeçar tudo de novo. Foi o que nós viemos fazer em Belém. Lá em Vitória da Conquista, nós estávamos há 2 anos e meio, estabilizado, uma casa montada, casa pastoral da igreja, e saí de lá para vir acreditar na visão que tive, que aqui teríamos uma grande igreja. Ele me ouve, mesmo se eu não falar, mas as minhas lágrimas vou derramar no altar. E Ele é Jesus de Nazaré, o mesmo ontem, hoje, sempre há de ser. Ele é Jesus de Nazaré e está aqui. Eu quero explicar que quando cheguei aqui em Belém, eu trabalhava um pouco mais, porque era só eu. Então eu levantava às 6 da manhã para fazer o primeiro programa de rádio, depois numa rádio eu ia para a outra fazer o segundo programa, aí eu fazia 3 reuniões durante o dia. Posteriormente, acrescentamos mais uma reunião, passamos a fazer 4 reuniões por dia. E hoje a igreja onde eu sou pastor, na Pedreira, tem 31 reuniões por semana. E este homem é um homem que ama cada pessoa. Ele desbrava sertões se souber que uma pessoa precisa aceitar a Jesus. E foi através da vida dele que a nossa família foi salva. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E que Ele continue abençoando, alcançando e usando vidas a cada dia. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Primeiro começou numa garagem. Todo mundo em pé, ali na Benjamin, não tinha um banco, não tinha uma cadeira, nada.
Era a palavra objetiva, cheia de fé, e de repente já tinham 200 pessoas ali naquele lugar. Lugar quente, abafado, pequeno, e pouco tempo depois ele já compra o terreno ali da pedreira, tem uma visão muito grande. Eu preguei sobre Jesus, que é o nosso assunto. Era um povo religioso que estava ali, não era um povo evangélico. Ali tinha católico, tinha espírita, tinha pessoas sem nenhuma religião, mas que tinham a fé. E é a fé que remove as montanhas, sem dúvida nenhuma. Só que nós começamos no tempo errado aqui. Eu comecei dia 20 de novembro e 2, 3 dias depois começa o inverno. Chuva de manhã, de tarde, de noite. Foi luta, mas tivemos a vitória. Belém, 22/11/73. Tivemos hoje uma reunião maravilhosa. Mesmo não tendo muita gente, cerca de apenas 300 pessoas, mas Deus operou sinais. O problema aqui é a chuva, principalmente à noite. As 5 primeiras noites, em 2 choveram antes da reunião. Agora mesmo está parando de chover, são 17 horas. Espero que à noite não chova. O programa de rádio está cada dia aumentando a audiência. Não consigo aceitar que aqui não dará uma grande obra. Onde estiver uma alma, nós temos que nos tornar testemunhas para buscar aquela alma. Sabe por quê? Porque vale mais uma alma do que o mundo inteiro. E às vezes ele dizia assim, olha, dia tal eu vou telefonar. Então nós também não tínhamos telefone. Eu caminhava essa mesma distância para ir na casa de uma irmã da igreja que tinha telefone. A ligação era ruim, era péssima. Às vezes eu não entendia nada. Aí eu dizia tudo que eu tinha que dizer. Digo, se você estiver ouvindo, é isso, isso e isso. Mas era uma dificuldade. Mas aquilo ali eram momentos assim, puxa vida, era esperado assim a semana toda. É um amor, né? A gente tem amor pela família. Nós fomos em 5 irmãos. A gente tinha muito carinho, muito amor um pelo outro. Olha, a gente morava numa fazenda. Ele ia comigo no riozinho pescar. E a gente trazia o almoço para casa. Quando ele começou a igreja, ele tinha acho que uns 14 anos. Ia fazer uns 15 anos. 15 anos. Um dia ia ter um culto na quadrangular. Daí a minha irmã falou, Josué, vamos com a gente. Ele não queria ir. Chegou lá na igreja, o pastor fez apelo. Daí ele levantou a mão para Jesus e aceitou Jesus como Salvador. E nessa hora ele foi batizado com o Espírito Santo. Daí ele começou, um pastor convidou ele para ser missionário, ele saiu. Nossa, minha mãe chorou muito, mas daí ela agradeceu a Deus porque ele viajou com os pastores, né, missionário. Ele sempre gostou de pescar, desde criança. Hoje ele leva os netos para pescar, né? Pedro era pescador. Só que o Pedro era um pescador que estava meio fracassado, que nem hoje aqui, ó. Nada, né? Aí de manhã ele estava lavando as redes. Quem é que chegou lá? Jesus de Nazaré. E o nazareno disse para ele, olha, joga a rede mais para dentro um pouco. O Pedro respondeu, mas eu pesquei a noite inteira, não peguei nada. E agora era de manhã, não era hora de armar rede. Mas ele disse, Senhor, sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. E Deus fez um milagre, mandou os peixes correr para a rede do Pedro. Ele pegou uma montoeira. Então, o Senhor Jesus, até para isso, ele faz milagre. O milagre da pesca maravilhosa. Está escrito na Bíblia.
Belém, 24/1/74. Sendo hoje seu aniversário, é para mim muito triste não estar aí para dar-lhe um abraço, bem gostoso, mas receba-o à distância. Primeiro eu conheci o pai da esposa, o Demetrio Maestre. Nós nos conhecemos num retiro espiritual da igreja em São Paulo. E nós tínhamos somente uma igreja em Santa Catarina, que era onde ele era pastor, Joinville. E ele, vendo o meu estilo, jovem, 19 para 20 anos, ele disse, olha, vamos trabalhar com a gente lá em Santa Catarina, abrir igreja naquele estado. Mas ele me disse uma coisa, ele disse, tem mais, eu tenho uma filha que, se tu chegar e vê-la, vai dar certo alguma coisa. Saímos com as malas, as bênçãos do meu pai e da minha mãe, viajamos logo após o casamento, fomos para Curitiba. Na segunda noite, José já estava pregando na primeira igreja de Curitiba, depois já fomos para 3 de Maio, já lá próximo à Foz do Iguaçu, e Josué dali em diante já começou a abrir igrejas, continuou a nossa vida trabalhando. Então, desde o comecinho do nosso casamento, já foi trabalhando. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aqui está a essência da vida de cada seguidor de Jesus. Ninguém foi chamado por Jesus para não fazer nada. É uma coisa bem surreal, que todo mundo, quando vê ele na rua, fala: "Ô, pastor Josué, ô, pastor Bengtson". Sempre falo com essa formalidade assim, daí eu posso só chamar ele de Josué. É bem legal. É muito interessante porque a gente conhece o pastor Josué em todas as esferas. A gente conhece o pastor Josué da igreja, a gente conhece eu conheci o pastor Josué parlamentar, conheci o pastor Josué chefe dentro de casa. Aí você vai dizer assim, é diferente? Não, é a mesma pessoa. Ele é aquela simplicidade em pessoa, com terno e gravata, de bermuda e camiseta. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui, por esses nossos irmãos que aqui estão reunidos, trabalhando. Concede-lhes graça, saúde, paz, prosperidade, que tudo possa ir bem em suas vidas. Nós os abençoamos no nome do Senhor Jesus, para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Amém. Pronto. Meu tio Josué, ele é aquele que senta nessa poltrona, nessa cadeira. Aí chega aqui, ele só quer comer arroz, muito feijão. A gente está fazendo café, ele está conversando, ele está contando as coisas, aí a gente conta o que aconteceu, e falando da saúde dele, e a gente perguntando como que é a igreja dele, e ele contando. E a gente tem orgulho dele, porque esse homem trabalhou. Não só para mim, mas todo mundo que conhece ele. Cristão ou não, ele é um exemplo para todos. E eu disse uma vez uma coisa para o pastor Josué, que eu só queria ser credenciada pastora no dia que eu estivesse pronta para estar à frente, poder estar à frente de uma igreja, de um povo, porque eu não queria ter uma credencial para ter. Só porque eu era filha de pastor. Eu não queria isso. Não é fácil ser filho de pastor, porque às vezes o filho do pastor, ele é cobrado de coisa que os outros meninos não são. Olha, filho de pastor não é pastorzinho, ele é um menino que joga areia nos outros, que nem o Paulo Bento jogava lá na igreja,
O Ricardo Santana pulava em cima dos bancos. Todo menino de 4 anos de idade, 5 anos. Nós tínhamos vários na igreja. O Guaraci Júnior, o outro amigo. E hoje todos são pastores. Não. Em casa, a religião nunca foi imposta. Ela foi aceita, aprendida, ensinada. Não é uma questão de religião, é uma questão de fé. Seja em qualquer área da vida, quando você é filho de um líder, de alguém que tem uma repercussão, uma projeção estadual e nacional, sempre vem cobranças em cima da família, dos filhos, cobranças para que tenham a mesma profissão, sigam a mesma fé. E lá em casa não teve isso. Ninguém se sentiu pressionado a isso. Cada um tomou a sua própria escolha, cada um seguiu o seu caminho, e todos nós acabamos seguindo tanto a mesma fé e os passos na vida e na escolha que ele fez ministerial, pela forma que ele sempre nos deixou livres de ser e para viver. Toda pergunta que você faz para ele, ele volta a ser pastor. Ele não consegue, nem ele mesmo, consegue se desvencilhar entre Josué Bendtson, pessoa física, e Josué Bendtson, pastor. Mas nós temos que observar que o chamado é para quem foi chamado. A primeira imagem dele não foi nem imagem, é a voz. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo envolva a sua família com saúde, paz, bênçãos e prosperidade. Em nome de Jesus. O que eu me lembro muito quando eu era criança era da gente ouvir a proclamação da vitória na rádio. Muito marcante isso, de criança. A voz dele sempre foi assim, uma voz grave, né? Bem poderosa. Pastor, aqui que tudo começou, foi isso? Praticamente, porque nós começamos primeiro na Guajará M, 10 minutos. Mas em seguida, entramos na clube que cobria todo o estado do Pará naquela época e toda a Amazônia. A gente recebia carta, ligação, telegrama de toda esta região durante o programa A Prece Poderosa. Uma vez, fazia tempo que eu não ouvia ele. Aí ele foi... Eu cheguei da roça, do café, estava trabalhando, cheguei 5h, 5h30 em casa, liguei o rádio, procurando programa evangélico, o sertanejo. Aí quando eu liguei na rádio, achei uma rádio, Clube de Lages, Santa Catarina. Aí falei, essa rádio é nova. Quem tava pregando era ele. Ele estava pregando na Rádio Clube de Lages. O primeiro contato com o pastor Josué foi através da minha mãe, na verdade. Na primeira semana que ele chegou a Belém, a minha mãe foi convidada por uma amiga dela para ir à igreja quadrangular recém-chegada. Na verdade, ninguém sabia do que se tratava, né? Nós devemos e precisamos observar a palavra de Deus. E vou dizer uma coisa para vocês. O mundo nunca precisou tanto de Deus como agora. Era apenas um convite para uma reunião onde Deus estava agindo e operando. E a minha mãe tinha extrema necessidade de estar ali, pelo facto de que as coisas não andavam bem. Então foi ali, naquela primeira semana, o primeiro contato que eu tive com ele. Vi a minha mãe ir naquele lugar, ser liberta espiritualmente, uma cena que eu não esqueço até hoje. Daí depois começamos a frequentar a igreja, cresci nessa igreja. Aos 20 anos eu tornei-me pastor dessa igreja, abri uma igreja aos 20 anos de idade, com a presença dele lá no primeiro culto. E daí a história não parou, foi adiante e chegou hoje em Portugal e grande parte da Europa. E muito me honra poder estar aqui, porque a primeira semente, na verdade a semente do Evangelho foi lançada em meu coração a partir de dezembro de 1973, na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Ele, com a sua mensagem, nos alcançou e fomos para o Campo da Bênção, no bairro Sumaré, em Conquista. E o meu pai
Ele foi uma das primeiras pessoas que viveram os milagres, as libertações. Meu pai foi curado instantaneamente. Essa foi a nossa primeira experiência e que nos levou a permanecer acompanhando as mensagens do missionário Josué Bentson. Quem tem o chamado, pode ter certeza, se adapta em qualquer lugar. Quando Jesus escolhe, ele escolhe com um propósito. Ele escolhe os seus seguidores para que produzam frutos e frutos que permaneçam. O meu pai, ele não vai sossegar um dia da vida dele. Ele vai fazer 80 anos. Eu nunca vi meu pai ficar um dia de boas em casa. Tipo, não, hoje eu não vou. Não tem. Ele viaja doente, ele viaja cansado, ele não confessa. Ele não diz que ele está cansado, nunca. Fala assim, pastor, vamos ali comigo, eu vou lhe pagar para o senhor ir comigo para a Europa, fazer uma viagem para a Europa, fazer uma viagem para o Japão. Não vou, eu tenho muito o que fazer aqui. Ele sempre diz isso. Agora tu convida para, pastor, bora ali comigo ali no Marajó, vamos ali visitar uma igreja? Ele vai falar na hora, disse, bora. Ele diz que não é pastor, ele diz que ele é missionário, ele é desbravador, né? Ele gosta de abrir obras. Viajo toda semana, quase toda semana, ao interior, a algum lugar, seja de carro, seja de avião, seja de barco, para estar presente. Olha, eu tenho mais ou menos umas 3.000 horas de mono. Nós vamos a Cametá, de lá nós vamos pegar um carro até o porto e vamos pegar um barco até o rio Anuará. É uma igreja que nós temos num local chamado Tapará. O Evangelho quadrangular, Jesus salva a cura. Aí, meu amigo. É, senhor. Tudo bem? Tenho a certeza no meu coração que ao chegar... Os maiores pastores e pastoras do Pará não são aqueles que são agora. Então eu vou dizer agora aqui, os maiores pastores do nosso estado não estão aqui nesse púlpito. Não estão aqui, nem eu. Estão aqui nesse auditório, no meio daqueles que Deus vai levantar. Deus vai levantar um exército de guerreiros, de pregadores, Gente, todos nós somos pregadores do Evangelho. Quantos aqui tiveram sua vida transformada pelo poder de Jesus? Você já contou isso para alguém? Bem, aqui nós estamos abrindo mais uma igreja quadrangular na Transcametá, quilômetro 15. Já deve ter um povo que congrega em alguma casa por aqui, né? Tem, ali atrás, ali funciona o ponto ali. É um ponto. Então é mais um local de evangelismo. É aquela história, a igreja chega onde quase ninguém chega. Na pandemia agora, as nossas igrejas em quase todos os lugares se abriram para o trabalho de vacinação. Então a igreja, onde ela chega, de alguma maneira, ela está socializando as pessoas, ajudando de alguma maneira. Queremos fogo, fogo do Consolador, Pentecoste para o salvo, fogo santo do Senhor. A nossa igreja, se quiser ser forte e viva, deve ser bem revestida do Santo Consolador. E quando ele estava no ministério, começando o ministério, ele saía por várias cidades do estado de São Paulo, Paraná, Minas, todo lugar. Então, no interior de São Paulo, ele foi numa cidade lá na Alta Paulista, chegou lá, ele foi fazer o primeiro batismo.
E 2 dias antes ele veio, ficou uns dias lá em casa e nós fomos pescar. Eu e ele, meu irmão, e chegou lá na hora de vir embora para casa, nós fomos tomar um banho no rio. Ele falou assim, então vem cá agora, que agora você vai ser meu cobaia. Eu vou te batizar, vou praticar batismo. Aí ele me batizou umas 10, 15 vezes no rio. O homem chega aqui sozinho, num Fusca, e do nada hoje, 50 anos depois, somos mais de 300 mil. Que semente poderosa é essa? O pastor Josué, ele tem nos demonstrado, nos ensinado através da sua vida, que quando nós temos convicção da nossa identidade em Deus, e esse amor extraordinário de Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar, nos garantindo redenção, a salvação, isso nos motiva e impulsiona a estar motivados a cumprir o nosso propósito e a nossa missão. Belém, 30/10/73. Meu amor, paz. Que fofo. Neste momento recebi sua carta, a qual fez com que eu sentisse uma vontade louca de ir embora. Meu bem, só existe uma explicação para minha presença aqui em Belém, nesses dias em que eu deveria estar ao teu lado cuidando de você. Não é irresponsabilidade, mas você sabe disso. Foi algo superior que fez com que eu viesse para cá. E também sei que Deus está cuidando de vocês. E isso me tranquiliza em parte. Ele podia não estar comigo ali, naquela hora, mas ele estava realmente fazendo alguma coisa que era muito importante para todos nós. E que para mim também era importante. E isso nunca me incomodou, nunca me deixou triste, nunca me deixou magoada. Essas coisas nunca existiram pra gente. Foi na tua formatura? Não foi. Não foi. No meu casamento ele foi. No meu casamento ele foi e foi muito especial. Procuro sempre controlar as emoções. Às vezes uma coisa muito menor mexe com as minhas emoções do que algo muito grande. Quando você vê uma família só de homem vir uma menina, parece que aí houve um complemento, né? Tanto é que eu já fiz o casamento do Júnior, do Marcos, não me emocionei. O dia que eu fui fazer o casamento da Evelyn, eu enguiei. Na primeira oração, começando o casamento, travou. É diferente. É diferente. Agora tem uma coisa, né? Que o meu pai, ele conseguiu fazer o tanto que ele fez porque ele tinha uma mulher que nem a minha mãe do lado dele. Que mulher corajosa, viu? Eu fico pensando. Ela tava com 2 crianças e mais uma na barriga, né? O tio Paulo tava sendo gerado ainda. E ele veio alistando grávida do 3º filho. Ficou sozinha, tomando conta de uma igreja de 1000 pessoas. Enquanto ele veio, num ato de obediência, no seu coração, a fundar a Igreja Quadrangular no estado do Pará. E a gente sabe que numa relação marido-mulher é imprescindível existir essa harmonia, existir essa cumplicidade, essa parceria de saber entender o que é a importância de obedecer a Deus. E a gente costuma dizer que em Belém do Pará, o pastor Josué, na Quadrangular, é o nosso Abraão e ela é a nossa Sara. Preste atenção, eu ainda não resolvi se virei ou se ficarei aqui em Belém. Gostaria que você orasse bastante a esse respeito. Mas Deus sabe de todas as coisas. Às vezes tenho uma vontade louca de sair e voltar para ficar perto de vocês. Mas sinto a responsabilidade de pregar o Evangelho para este povo necessitado. Que lindo! Para mim não foi assim nenhuma surpresa. Eu sempre aceitei as coisas assim numa boa. Gostava muito de Vitória da Conquista.
como gostei muito de todos os lugares por onde eu passei. Porque quando a gente entrega a nossa vida na mão de Deus, você está se lançando na mão de quem você confia. E essa confiança é total, que você não olha para trás, nem para um lado, nem para o outro, não tem medo, não... Você vai. Eu creio nas promessas, eu creio nas tuas promessas, sei que há um Deus no céu, sei que há um Deus no céu. É impossível você estar perto do pastor Josué e você não ser uma pessoa melhor. Já começa por aí. Primeiro pelo exemplo dele. Se nós somos abençoados, é através da vida dele. Eu acho que o que ele mais me ensinou é sempre ter metas, sempre ter objetivos e trabalhar para cumpri-los. Sempre que algum imprevisto acontece, por exemplo, o barco bateu ou a gente perdeu alguma coisa importante, assim, o meu avô sempre fica tranquilo. Me inspiro muito nessa posição dele. Devia ter uns 3 anos, estava na casa dele lá em Belém e ele foi sentar numa cadeira de plástico branca, assim, bem antiga já, bem gasta, e eu estava logo atrás da cadeira e quando ele se sentou, a cadeira colapsou, as 2 pernas se abriram e ele caiu com tudo de costas no chão e eu com uns 3 anos olhei aquilo aterrorizado, comecei a me descabelar de chorar, comecei a soluçar. E ele, que tinha acabado de cair, batido a cabeça, devia estar machucado, teve que se levantar e me ajudar. Eu, que não tinha caído, estava só vendo a situação, tive que receber a ajuda dele. Passamos um momento muito difícil, que foi um vale, e quando eu encontrei, tava todos os filhos, ele me deu uma palavra naquele dia. Ele sempre tem uma palavra para te confortar, para te aconselhar. O meu pai, ele é uma pessoa que ele estimula as pessoas a serem pessoas melhores. O meu pai, ele é uma pessoa que deixa os outros crescerem. O que é gostoso de trabalhar com o pastor Josué é essa questão. Ele não interfere no meu trabalho na coordenadoria de homens. Ele não interfere no nosso trabalho na coordenadoria do Encontro de Casais com Cristo, Encontro de Jovens com Cristo. Ele nos deixa à vontade para trabalhar. E assim no ministério dele, todas as igrejas, todos os pastores têm liberdade de trabalhar. Ele é daqueles que vibra com o crescimento de alguém. Sorte? Acredito, sorte para quem trabalha. Agora, quem não trabalha dá azar na vida o tempo todo. Hoje entrou salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse é o mistério, se é que existe mistério. Vamos ganhar o Pará para Jesus. A alma é o objetivo principal de tudo isso. Se não for conseguir que o Espírito Santo entre naquele coração, porque eu não convenço ninguém. O pastor Josué não tem capacidade de convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Quem atua é o Espírito Santo. Nós só somos instrumentos para levar a palavra. Quando nós levamos a palavra, o Espírito Santo vai, entra e faz a obra. Deus não se explica. Qualquer pessoa que quiser explicar Deus vai errar. Deus não é para ser explicado, é para se crer, confiar e saber que Ele cuida de nós. Quando entrei na marcenaria, não pensava em sair. Pensava em ser um bom profissional. Nunca pensei em outra coisa a não ser dar sequência na minha vida. Aí Deus me chamou. Então, dizer para o Josué Bentson, marceneiro, olha, você construía móveis,
agora você está construindo vidas. É mais importante. Você podia ter feito muitos móveis, que já o cupim já teria comido. Agora, vidas são legados. O pai deixa para o filho para o neto. Então hoje nós temos na nossa igreja bisneto dos pioneiros que já estão sendo pastores da igreja. E isso eu posso dizer, valeu a pena. Então Deus está levantando um exército. E eu disse hoje, falei sábado, publicamente, nós vamos virar a página. Passado é muito bom para museu. Daqui para frente é nova história. Quando eu comecei só. Hoje nós somos mais de 300 mil membros no estado do Pará. Ver aquela multidão hoje e você pensar que cada pessoa daquela foi alcançada por Jesus e que começou através de um homem que chegou e se colocou na brecha para fazer a obra, é um milagre. Eu sou um vencedor, eu terei vitória, porque a força e o poder de Deus estão presentes em minha vida. Eu não temerei nenhum mal. Mas eu não serei atingido. O noite paz seja convosco. Amém. Me guardarem e me protegerem, eu terei paz. Pastor Josué, o senhor sabe da admiração que eu tenho pela sua vida, pela sua história. E um dos orgulhos da minha vida é poder fazer parte da sua amizade. Ele é fechadão, você viu isso. E ao mesmo tempo ele é espontâneo. Ele não é daquele pai de chegar e beijar e abraçar. Não é o estilo dele. Mas ele está ali o tempo inteiro. Então o recado que eu dou para ele é para ele continuar ali o tempo todo. E nada me faltará. Só quero agradecer a Deus. Agradecer porque foram tantos momentos preciosos, né? Que só podemos celebrar. E como diz o nosso pastor Josué, tudo isso é só o começo. Mesmo se eu não falar. Ao missionário Josué, minha eterna gratidão. E o céu pode esperar, mas se Jesus resolver hoje dizer, Paulo Queiroz, vem para cá, eu vou feliz por tudo que o Senhor me proporcionou e me fez conhecer, missionário Josué. Obrigado. Obrigado por ter se importado comigo. Obrigado por saber o meu nome. Obrigado por me chamar de Valdir Batista. Por trazer-me à existência dele, porque ele é esse ser. Ele me coloca na existência dele. Então, só posso dizer de coração realmente, obrigado, muito obrigado.
O que você mudaria e tal? Você queria que tivesse sido alguma coisa diferente, que seus pais fizessem alguma coisa diferente para você? Nada. Eu queria absolutamente tudo do mesmo jeito. Eu acho que deu tudo muito certo. Continue sendo o que você é. Continue com este coração, continue desse jeito, porque tudo que você construiu durante toda a sua vida, Deus ele sempre ajudando, as pessoas que te cercam sempre te apoiando. Isso porque é o teu jeito de ser. Não sei, ele é especial. Ele é especial na minha vida. Valeu a pena porque tudo vale a pena. Servir a Deus vale a pena sempre. Não importa as circunstâncias.